Então, eu queria talvez começar te perguntando assim, os trabalhos que você fez já com a Marina, né? Porque comigo você nunca fez trabalho nenhum, né? Não. E então, com a sua experiência com a Marina, quais foram? Você lembra? É mais. Saulo, pode perguntar. Não, pode falar. O meu primeiro trabalho com Marina foi... Primeiríssimo trabalho com Marina foi quando ela estava fazendo a formação em Ayurveda. E a gente trabalhou, acho que 4 sessões de massagem, né? Eu recebi a massagem e eu me lembro que naquela época, assim, ela estava experimentando, né? Tá? Ela estava fazendo o curso e daí, então assim, a gente tinha, claro que eu não ia só fazer a massagem, mas a gente sempre tinha uma conversa, a Marina sempre preparava, né, assim, um ambiente, qual a energia que a gente vai trabalhar hoje, aí tinha uma luzinha, né, um aroma, então, enfim, né, tudo muito bem alinhadinho, assim. E naquela época, a Marina estava gestando um projeto de iniciação ao sagrado feminino. Então, sempre que eu chegava na casa dela para receber a massagem, ela estava com algum livro, né? Assim, estava sempre estudando alguma coisa. E ela falava assim: vai vir aí o projeto das deusas, as deusinhas, né? E eu ficava assim: essa deusa, né? O que é isso, assim? Curiosa, porque na época, Saulo, eu era muito desconectada, sabe? Muito desconectada, assim, minha vida era a faculdade, fazer estágio, faculdade, estágio, faculdade, estágio, era só isso a vida, assim, sabe? E, e daí, então, eu comecei a ter muita dificuldade para dormir, muito problema para dormir. E aí, a Amanda foi quem me falou assim, Patrícia, tu não quer experimentar, não, assim, sei lá, a Marina tá fazendo uns trabalhos, aí, não sabia exatamente o que era, né? E aí, então, eu fiz essas sessões da Ayurveda com Marina, e passou um tempinho, assim, eu acho que não deu nem um ano, ela colocou em prática, assim, né, o projeto da iniciação ao sagrado feminino. E daí, então, a gente, Saulo, eu acho que foram 5 meses que a gente trabalhou, porque cada encontro a gente trabalhava 2 deusas. E foi o meu primeiro contato, né, enfim, com toda essa história do sagrado, né? Eu acho que foi o primeiro momento, eu até conversava isso com Marina na autobiografia, você acha que foi o primeiro momento, assim, que eu soube que era uma mulher, sabe, assim, olha, eu sou mulher, eu encarnei no corpo de uma mulher, sabe? Assim, você vê, né, o nível de desconexão, né? E foi aquilo ali para mim, eu sempre falo assim, até hoje, eu tinha 20 anos, ia fazer 21 anos, para mim foi um divisor de águas, assim, foi total, assim, um divisor de águas, sabe? Toda a minha maneira de me ver e minha maneira de ver o mundo, assim, né? Começar a olhar o mundo de uma maneira, como é que fala? Sair da normose, né? Você vê o simbólico de tudo, assim, né? E, enfim, aí a gente fez o trabalho das deusas, do sagrado feminino, e depois disso, passou um tempinho, eu voltei para Petrolina. Aí a gente, volta e meia, a Marina me mandava, ela encomendava, né? E depois eu mandava para ela as agendas do calendário Maia. Então a gente ainda tinha esse contato, assim, né? Mas depois a gente meio que se perdeu, assim, no sentido de que aí depois Marina foi para a França, eu nem sabia que ela estava indo, sabe? E a gente se reencontrou no casamento de Amanda, em 2018. E aí ela me falou desse trabalho da autobiografia, porque eu estava querendo voltar à terapia. Aí ela falou assim: Patrícia, tem uma proposta de um trabalho, não é terapia, e não sei se você topa. Aí ela me explicou um pouco o que é que era, assim, sabe? E daí então olha, eu acho que faz sentido isso. Porque aí eu pensei, eu vou entrar em mais uma terapia, vai ser mais aquelas coisas, sabe, Saulo, que eu fico dizendo que eu não tenho jeito, eu não tenho jeito. Então, assim, eu vou passar mais 10 anos, já fazia 10 anos que eu fazia terapia. E aí, então, eu conheci o trabalho da autobiografia. Aí a gente fez eu acho que foi de setembro ou foi outubro de 2018 até março de 2019. Foi, até março de 2019. E depois, então, foi isso, assim, foram esses 3 trabalhos que eu fiz com ela. A Ayurveda, o Sagrado Feminino e a autobiografia.
Você lembra de como é que você estava antes do trabalho da biografia, da autobiografia com Marina? Você lembra como é que você estava? Que você falou que você estava pensando em voltar para a terapia. Como é que você estava? É que eu estava bem dividida naquela época, sabe, Saulo? Porque assim, ó, eu morava em Porto Alegre e eu trabalho ainda em Bento Gonçalves, Uhum. né, na Serra. Então, assim, eu estava me sentindo muito, poxa, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu moro numa cidade, trabalho em outra, sabe? Eu passava metade da semana em Bento, passava só o final, passava de segunda a quinta em Bento, que os professores ficam no hotel lá, né? Passava só o final de semana em Porto Alegre. Quando eu chegava em Porto Alegre, eu estava podre, eu não conseguia ver ninguém, eu não queria sair, porque, sabe, você já está sem energia mesmo, né? E aí, naquele momento, assim, o que me deu estalo, o meu pai, ele é motorista, foi motorista a vida toda, né, Saulo? E aí, painho toda a vida até hoje. Ele foi até a mala que levaram para o hospital. Ele tem uma malinha que já fica tudo na malinha, tipo escova de dente, tudo, sabe? Arrumadinho, assim, tipo, tô de prontidão para viajar. E eu me dei conta que eu estava assim também. Eu chegava em casa e aquela mala eu só desfazia para lavar as roupas, eu tirava as roupas da máquina e botava na mala. E sabe naquele processo de boto na mala, boto na máquina, boto na máquina, boto na mala. Eu, sabe, me deu um estalo. Eu disse, que vida, oxente, sabe? Qual é o sentido disso? Aí eu fiquei, o que é que eu tô fazendo? O que é que eu tô fazendo da minha vida? Eu moro num lugar, trabalho no outro, eu tô cada vez mais longe da minha família, sabe? Eu tô aqui numa cidade que eu não consigo ver os meus amigos porque eu tô sempre cansada. E aí, então, eu tava muito dividida, assim, muito dividida, porque eu queria fazer um doutorado e, ao mesmo tempo, eu ficava pensando, mas aí se eu for lá, se eu voltar, né, para Pernambuco para fazer um doutorado, eu vou ter que viver de bolsa, ou eu vou ter que começar tudo de novo lá, sabe? E aquilo dali me deixava um pouco assim também, porque aí então tinha Matheus, que a gente não namorava ainda, mas eu era, né, bem encantada por Matheus, assim, a gente já tinha tido uma história, sabe? E eu dizia, bom, mas enfim, né, paciência, desapega, desapega e vai tentar. E aí né, eu estava muito, muito dividida, assim. Então, no momento que eu falei com Marina, eram essas questões que estavam me angustiando, assim, né? A história da dúvida, né? Das duas vidas, assim. Essa vida que eu tenho está me incomodando, né? Como é que eu posso construir uma outra vida, assim? Então, eu estava bem, bem dividida mesmo, assim. Isso aí. E qual foi, assim, a transformação que causou esse trabalho com a Marina, esse trabalho da biografia? Como é que foi para você? A autobiografia, Saulo, eu acho que uma coisa, assim, foi, de novo, me conectar. Eu acho que a primeira coisa, né, foi no sentido assim da transformação foi de novo me perceber nas minhas escolhas, Uhum. sabe? E aí eu acho que o que Marina sempre falava, ela sempre falava da qualidade de presença, da qualidade de presença, da qualidade de presença. E a gente até fazia sempre uma meditação com a plantinha. Uhum. E ela sempre falava também do tempo para gestar as coisas, assim, sabe? Qual é a vida qual é a energia que está chegando? Como é que você está se preparando para ancorar essa energia que está chegando? Eu me dei conta, assim, claro, Marina falava disso depois, porque naquele momento eu tinha o doutorado, eu tinha a ideia do doutorado, mas assim, eu não tinha digamos assim, Saulo, eu não tinha um terreno preparado, entende? Para semear essas coisas, porque eu estava tão fragmentada, com tanta coisa, né, morando num lugar, trabalhando no outro, tão fragmentada, que eu não tinha um terreno, eu acho, assim, sabe, para preparar as coisas. E eu acho que a maior coisa, o maior aprendizado para mim da autobiografia, até hoje, assim, para mim é preparar preparar a terra para semear as coisas, sabe? E aí, essa coisa do preparar a terra é presença, é no dia a dia, é com o que eu estou fazendo, né? É a energia que eu estou colocando, é o movimento que eu estou fazendo, assim. Para mim foi, isso para mim é o maior aprendizado, até hoje, assim. Marina me pediu para te pedir para falar um pouquinho dos exercícios, né? Porque tanto no acompanhamento que ela fez com você, acho que ela propunha, né, de uma sessão para outra exercícios, né, para você fazer. Sim. Ela me disse que você fez todos e
A nossa ideia para esse projeto também é essa, de você ter exercícios mesmo para fazer. E queria que você falasse um pouquinho desses exercícios, como é que foi para você, se foi, como é que foi fazer, o que que você lembra, assim, né? Pois é, tu sabe, Saulo, que até um dia desses, não tem uma semana, eu falei para Matheus que eu estava sentindo falta. Eu falei para Matheus, eu disse, sabe qual era o momento que eu conseguia estar mais, o momento que eu conseguia estar mais comigo, mais, era quando eu estava fazendo os exercícios de Marina, ou da tenda, foi um outro trabalho que eu tinha feito, da tenda da Lua, né? Que a gente tinha a nossa facilitadora chamava Prazeres de Casa, né? Para não falar de dever de casa, né? E aí eu tinha muito, sabe? E tudo isso, assim, Saulo, eu vou ser bem sincera, alguns exercícios de Marina, eu fazia mais em cima da hora. Porque, assim, porque você, claro, né? Sempre tem muita coisa que você precisa se conectar para fazer aquilo. Aí você mexe com um monte de coisa. E às vezes a gente faz a coisa com. É mais facilitado a gente fazer. Às vezes tem coisas que são mais difíceis, você resiste mais, né? Então, em alguns momentos, assim, eu não vou me lembrar especificamente quais foram os exercícios, mas alguns, assim, em alguns momentos eu deixei mais para, tipo assim, não, eu tenho que fazer, sabe? Patrícia, não tem outra saída, não dá mais para ficar empurrando isso aqui, tem que fazer, sabe? E os outros exercícios, é porque a gente trabalhou com carvão, a gente trabalhou com argila, né? Uhum. Eu sempre me divertia fazendo, assim, sempre achava, eu sempre me divertia fazendo, mas o que eu mais gostava mesmo era de fazer os haikus. Eu para mim foi muito bonito assim fazer os haikus porque a gente descobre que a gente, sei lá, eu sempre gostei muito de poesia, sabe, Saulo? Mas aí depois a gente descobre, poxa, a gente também tem isso, sabe? A gente também tem poesia. Então eu acho que os exercícios assim me colocavam muito em contato com essas coisas que eu não sabia que eu tinha, né? E que eu sentia muito prazer fazendo assim. E hoje eu sinto muita falta de ter as coisas que sabe, que eu possa parar e ficar ali. E mesmo que resista, mesmo que não venha, mas que você tá, sabe, naquele tempo para aquela coisa. Porque eu acho que essas coisas, assim, tem uma frase de Guimarães Rosa que ele sempre fala, né, que quando nada acontece, há um milagre que não estamos vendo. E eu acho muito bonito isso, porque às vezes você tá ali, você tá naquele tédio, achando que nada tá acontecendo, mas você tá movimentando tanta coisa legal, né? Eu acho que esses exercícios da autobiografia, assim, eles colocam muito a gente nesse movimento, né? Uhum. Que legal, que massa. O que que mudou na sua vida depois desse acompanhamento? Mudou muita coisa, mudou tudo. Na verdade, só não mudou o meu trabalho, né? Eu continuo dando aula na UX, mas depois, a gente encerrou em março de 2019, quando a gente encerrou o trabalho da autobiografia, então eu estava começando um relacionamento com o Matheus, então, em seguida, já em agosto, eu já me mudei para Caxias, vim morar aqui com ele. Eu estava gestando isso também, e eu coloquei nos trabalhos da autobiografia um projeto que é lá em Minas, Saulo, do Caminho do Sertão, que é um projeto que a gente faz uma caminhada a pé de Sagarana ao Parque Nacional Grande Sertão Veredas. Então, eu encarnei naquilo, eu disse, eu quero muito, quero um projeto que ia me colocar em contato, inclusive, com o meu projeto de tese, com aquilo que eu estava gestando, né, enquanto projeto de tese. Então, eu fui, fiz a seleção, consegui passar. Então, eu fiz o Caminho do Sertão, dali nasceu meu projeto de tese, dali eu passei no doutorado. Eu vim morar aqui em Caxias, então eu e Matheus, a gente está junto há quase 3 anos. Eu acho que essas foram as maiores mudanças, assim, sabe? O casamento, né? Assim, a gente não casou, casou de ainda fazer rito, né? Ainda não, mas o casamento e o meu doutorado, assim, que na verdade não é só um projeto de doutorado, sabe, Saulo? Para mim, assim, eu acho que essas foram as maiores mudanças. E mudar de cidade, né, no caso também. Fala um pouquinho mais desse projeto de doutorado, que não é só um projeto de doutorado. É porque o meu projeto, eu estou trabalhando com sertão, né? Porque
eu tenho uma formação, me formei lá com a Amanda, em arquitetura e urbanismo e o mestrado no planejamento urbano. E eu sempre me dei conta, assim, sabe, Saulo, quando eu estudava no Recife, porque imagina, eu era de Petrolina, aí cheguei no Recife. Aí, Recife é uma metrópole, né? Uhum. E quando eu voltava para, tanto para Petrolina, que Petrolina já é uma cidade média, né? Mas quando eu ia para o sertão, para a casa dos meus avós, Saulo, eu não reconhecia nada do que eu estudava. Nada. Sabe o que é nada? Tipo, minha gente, mobilidade, praça, não tem essas coisas aqui, sabe? Rua, a rua, tem nada disso. Arquitetura, não a arquitetura, o povo faz arquitetura, mas eu digo aquelas arquiteturas eruditas que a gente estuda na faculdade, sabe? Uhum. E aí, e passou muito tempo, assim, eu não sabia exatamente o que era que eu queria, assim, colocar enquanto, me colocar num projeto de tese, assim, no mundo, sabe? Uhum. E aí foi passando, e aí então eu um dia li um artigo de uma menina que é do Ceará, e aí me veio a inspiração, né? E aí me veio a história de que o fim de mundo também é um lugar no mundo, né? Lá no sertãozão, não sei de onde, lá no fim de mundo. Ah, é lá no fim de mundo. Tá, minha gente, mas é um lugar no mundo também, sabe? E aí então eu me veio essa ideia, assim, de colocar esse sertão enquanto um lugar no mundo também, mas que não precisa reproduzir, sabe, essas estruturas de colonialidade do saber urbano, né? Essas estruturas de colonialidade, né, de territorialização, né? Então, assim, me veio muito toda essa, a crítica ao próprio urbanismo e ao próprio planejamento como sendo, digamos que, assim, dispositivo de interdição mesmo daqueles modos de vida. Aquelas pessoas, sabe, assim, elas vivem, é o jeito delas, são os modos de vida delas. Por que que a gente precisa domesticar um urbanismo? Por que precisa domesticar com uma certa arquitetura, sabe? E aí me veio muito isso, assim, aí a ideia era de trabalhar o sertão de onde os meus pais vieram. Então tinha todo um resgate também de ancestralidade, porque era aquele sertão que primeiro que aparecia quase toda noite nos meus sonhos, eu sonhava com aquela terra toda noite, e segundo que foi um lugar também que me possibilitou ver que, assim, olha, arquitetura e urbanismo, para que isso, sabe? Não chega aqui, nem precisa chegar e tá tudo certo, sabe? Então, foi um pouco disso, assim. E aí, o meu pai, então, eu estava trabalhando com toda a ideia da narrativa, né? De resgatar a memória narrada, como é que você pode falar de um lugar, não por mapa, não por essa visão já domesticada de imagem, o olhar treinado, sabe? Mas de como que a gente pode trabalhar enquanto oralidade mesmo, né? Porque no sertão tem muito isso, né? O povo tem muita coisa da oralidade. E aí veio muito assim, o meu pai, ele é a maior memória narrada, né? Maior memória narrada, assim, porque meu pai sabe tudo de todas as histórias, de, né, reconhecimento do lugar, tudo, assim, sabe? De como que eles significam esse lugar, sabe? Então, para mim, veio tudo junto, assim, eu não consigo dissociar o meu projeto de tese de toda a história da minha ancestralidade e não consigo dissociar também da minha trajetória enquanto pessoa mesmo, assim, né? E enquanto, não sei, assim, não consigo dissociar. E aí, por ironia do destino ou não, meu pai teve um traumatismo craniano. Nossa. E eu disse, pronto. No momento que eu tinha que enviar o meu projeto, eu disse, perdi, assim, não faz mais sentido fazer esse projeto, sabe? Eu disse, eu perdi essa memória narrada, sabe? Hum. E mas aí foi isso, aí eu consegui enviar o projeto, não sei com que força, mas a gente, nessa aula, a gente encontra e enviei e passei. E aí, quando ele saiu do hospital, não deu um mês, ele me ajudou a escrever um artigo. Tu acredita nisso? Que massa! Nossa, que legal. Ele foi me contando assim, sabe? É claro, ele tá com muito déficit cognitivo, mas a memória ele ainda tem, sabe? Então, foi muito legal, assim, porque daí disso, aí eu e o Matheus conseguimos escrever um artigo juntos, com base em toda. Ele me mandava áudio, eu perguntava, ele mandava áudio, contando tudo, sabe? Uhum. Então, para mim, é tudo muito. Eu não consigo dissociar muito, sabe, Saulo? Por isso que eu digo que não é só um projeto de tese, assim. Uhum. E você fez
uma relação desse projeto com esse trabalho da autobiografia. Quer dizer que, em algum momento, esse trabalho te ajudou a ter a força de fazer esse projeto? Como é que é isso? Bastante. Hum, Bastante, porque eu me lembro, sabe, Saulo, inclusive, que quando eu estava falando com Marina, ela falou assim, eu disse, mas aí, Marina, eu vou falar, quem é que vai querer saber de sertão aqui? E aí eu me lembro que ela falou do teu, acho que é pós-doc, né? Foi pós-doc que tu trabalhou com mitologia, ou foi no Foi, doutorado? na verdade, não foi doutorado, não, aqui na França tem um diploma que é acima do doutorado, depois do doutorado. Depois de uns anos que você já defendeu sua tese de doutorado, aí você prepara um dossiê, você também escolhe um orientador que vai te orientar um pouquinho, apesar de ser muito autônomo, e você faz é como se fosse uma outra tese, mas baseada nos artigos que você já publicou e nos projetos de pesquisa em que você está trabalhando e que pretende trabalhar. Como é muito legal, porque é um momento de reflexão, né? Um momento que você para, senta e reflete no passado, presente e Uhum. futuro como pesquisador. Se chama HDR, Habilitação a Dirigir de Recherche. Então, uma habilitação, na verdade, aqui é um diploma necessário para você ter doutorandos, para você orientar doutorandos, Ah, é entendi. necessário que você tenha esse diploma. E realmente, nesse projeto, né, nessa grande tese, vamos dizer assim, eu falava de mitologia, né? Tinha É, uma sessão, eram 4 partes, a quarta parte era sobre mitologia. É. Mitologia e sim, empreendedorismo, né? Então, era sim. bem fora da caixinha. Marina me falou desse trabalho. Aí ela disse assim: por que é que você não pode chegar com outros saberes? Por que é que a academia, por que é que você não pode colocar outros saberes na academia, sabe? E aí isso foi me encorajando, assim, né? E até hoje, assim, eu fico pensando também, por que é que eu não posso falar do sertão aqui no sul do país, sabe? Eu sempre me lembro dela falando do teu trabalho. E aí, Saulo, eu não sei se eu posso ler um haiku Claro, que eu fiz, que foi uma parte que ela dizia assim, para a gente criar um futuro, né? E aí eu tinha que ter o título e o haiku. Então, isso tem a ver com o meu projeto de tese também, e tem a ver com, claro, né, que foi outra coisa que eu fui fazendo na autobiografia, que o título é assim, O Caminho do Sertão, um hífenzinho, né? O Caminho do Sertão. O fim de mundo também é um lugar no mundo. E o meu haiku é assim, ó. Honrar minha linhagem é saber que foi essa terra árida que me fecundou para semear sonhos. Aí foi assim, né? Eu pensei, então vamos lá, né? Então nossa, que lindo. vamos dizer que esse lugar não é só árido, né? Que esse lugar não tem aridez, assim, que a aridez talvez que se tenha sido do descaso, né? Com esse lugar, mas tem muita abundância, sabe? Uhum. E acho que foi isso, assim, me ajudou bastante o trabalho da autobiografia a me conectar com isso. Lê de novo, por favor, Patrícia. Tão bonito. É assim, tem o título, né? O Caminho do Sertão. O fim de mundo também é um lugar no mundo. Honrar minha linhagem é saber que foi essa terra árida que me fecundou para semear sonhos. Beleza. Eles são curtinhos, né? Sim, sim. Então você está fazendo doutorado hoje. Sim, Continua sendo sim, professora. É na URGS, sim. né? Na UX, é uma universidade particular, é a Universidade de Caxias do Sul. Ela é comunitária. Então é aí em Caxias mesmo. A UX é a sede aqui em Caxias, Uhum. mas eu dou aula no campus de Bento Gonçalves. E Eu você, e Matheus. e você dá aula do quê? Eu dou aula no curso de arquitetura, né, Uhum. mas das disciplinas de urbanismo, assim, planejamento urbano, projeto de urbanismo, evolução urbana. Então, pega teoria e prática do urbanismo. Muito interessante esse seu projeto de doutorado, né? Porque está super alinhado contigo e ao mesmo tempo ele é crítico, né? Necessita coragem, né?
É verdade. Esse é um outro desafio também, né? É. Mas que é Hum. aquela coisa, nessa aula a gente tem que ir até o fim da crítica, né? A gente começa com a história, então tem que ir até o fim com a crítica. Tem que sustentar a tese, né? É, A tese é uma tese. exato. É verdade. É. Me diga, Patrícia, com que idade você está? Espero que não seja sigiloso. Não, tranquilo. Eu tô com 34 agora, Saulo. Certo. Aqui a Marina disse que é bem saindo do ponto Fênix, né? É, que é outra coisa que eu sempre me lembro disso. Ela sempre falava, ai, ai, é uma idade crística. Ela falava assim, é uma idade crística, e ela falou assim, normalmente acontece alguma coisa que, né, tipo assim, é uma travessia, né, um momento de uma travessia grande que sua vida, né, transforma assim completamente. Ela disse, não necessariamente aos 34, 33, às vezes é um pouquinho antes, às vezes um pouquinho depois, mas ela Várias falou, coisas, várias coisas aconteceram aí, né? Estão acontecendo. sim, sim, bastante movimento. Mas já tem um ano, dois que você fez esse trabalho com ela, não foi? 19, 20, 2 anos. Tem 2 anos. E me diz, quais são os seus desafios hoje, assim, agora? Olha, Saulo, eu vou te dizer, relacionamento. Para mim, é relacionamento, assim, é uma coisa que sempre apareceu muito na minha história, né? Sempre essa dificuldade, assim, de me relacionar, de ser acolhedora. Foi todo sempre o meu trabalho com o feminino, assim, sabe? De me conectar com esse feminino que acolhe, né? Que se abre, que... Eu sempre tive muita dificuldade com isso, assim. Com o Matheus, a gente... E agora, recentemente, a gente voltou, assim, numa fase muito trash, de muita, muita briga, assim. Então, assim, hoje meu maior desafio, aí, tu vê, né, as coisas que a gente gesta, tem até um haikuzinho aqui que eu fiz da nossa relação, não é que eu não tenha coração, que eu não tenha sentimento, mas eu tenho muita dificuldade, Saulo, Hum. não sei, tenho muita dificuldade de me relacionar, assim, de ser mais aberta, sabe? Hum. Eu normalmente me fecho quando a gente briga, e aí isso, enfim, aí eu me afasto, e aí eu me desconecto, sabe? Eu me desconecto muito fácil, assim. E aí eu, não sei, para mim é muito desafiador. E a outra coisa que é muito desafiadora, que aí, no caso, com o Matheus, né, faz parte, é o. É horrível dizer isso, Saulo, eu me culpo, mas é a minha relação com o filho dele, sabe? Tem 8 Para mim é anos. muito desafiador também. Ele Como? tem 8 anos, você falou. É. Muito difícil, assim. Eu sei, conversei várias vezes com a Amanda no ano passado por conta disso, mas eu acho que hoje os meus maiores desafios são esses, assim. Tu vê, né? Aí eu fico me sentindo um pouco culpada, porque para mim todo sentido ainda me parece que é sempre a pedrinha no sapato parece que é sempre o feminino, sabe? É sempre o feminino, assim. Eu não sei, assim, eu acho que esses são a coisa mais desafiadora, assim. O equilíbrio do feminino e do masculino, né? Do yin e do yang, dessas energias, né? É, Quando que você é, vai mais para um, quando que você vai mais para o outro, né? exato, exato. É, Muito difícil. e já que você mencionou isso, deixa eu te perguntar mais coisa, então. Deixa eu te perguntar uma coisinha. Você, Pode perguntar, Sal. você, então, no relacionamento, vocês têm projetos comuns, assim, vocês têm coisas juntas, vocês conseguem conversar legal para dizer, pô, aqui está o nosso sonho, para isso que a gente quer construir junto. Rola isso? Tem um diálogo legal? Tem bastante, Saulo. Eu acho que é por isso que a gente ainda não se separa. Com certeza.
Eu acho que é por isso que a gente ainda não se separou. Inclusive, ontem a gente teve uma briga bem feia, né? E aí a gente falou disso, assim, que aí ele fica sempre me perguntando, tá, mas então por que é que tu tá aqui ainda? Então por que é que tu tá aqui ainda? Sabe? E aí, até hoje de manhã, quando a gente acordou, eu falei, não, eu acho que a gente tem muita coisa que conecta a gente, e é muito difícil a gente jogar isso, sabe? A gente tem tanta coisa, assim, que a gente pensa junto, Saulo. Os próprios projetos, sabe, da gente de doutorado, a gente gestou isso junto muito antes de... gestou não, né? Na verdade, isso foi uma coisa que veio para mim com esse tema depois. Mas a gente tinha vários encontros que a gente brincava e dizia que era a clandestinidade. Quer dizer, vamos fazer uma pesquisa clandestina, que era estudar essas coisas contra-hegemônicas, assim, sabe? Essa parte mais contra-hegemônica do planejamento, da arquitetura. Então, a gente vinha num ritmo, toda semana a gente se encontrava, quando a gente era amigo ainda, sabe? Para fazer esses estudos, e dali então foi surgindo esse, né, desejo de fazer o doutorado, e depois eu me encontrei com o meu tema, ele foi se encontrando com o dele, e a gente tem muita coisa assim que permeia muito os nossos projetos de tese, que não são só projetos de tese, de novo, né? Então a gente faz muita coisa junto. Então a nossa ideia assim é a gente poder fazer um concurso, né, a gente na verdade tem muito desejo de ir para uma universidade pequena, assim, ou num lugar pequeno, tipo, sei lá, tem o IF Sertão, né? Ou, sei lá, uma outra universidade menor, seja, sei lá, interior de Minas. A gente tem um desejo, assim, de ir para um lugar pequeno, mas que também que a gente possa continuar, né, assim, exercendo a vida acadêmica, que é o que a gente, né, é também o que dá o sustento da gente. E a gente tem, eu acho que o nosso principal projeto é esse, assim, a gente ir junto, né, pensar, assim, enfim, né, como a gente pode chegar num lugar menor e sem domesticar, sem colonizar, né, ah, enfim, nesse ensino da arquitetura e do urbanismo. E a gente tem falado, mas é uma coisa muito difícil ainda. Ó, Saulo, tu vê como as coisas são, eu nem sei se eu quero ser mãe, mas os filhos da gente já têm nome. Ó, eu nem sei se eu quero ter mãe, mas Que a engraçado. gente os filhos da gente já têm nome, só que a gente nem sabe se quer ter filho. Mas a gente volta e meia fala, né? Que são os nomes indígenas. A Lira e a Poema. Aí a gente fala assim, e a Lira e a Poema, quando vi. A Lira e a Poema, mas a gente nem sabe se quer ter filho. Mas eu acho que isso também é uma coisa que a gente, não sei, talvez só vai conseguir pensar quando a gente estiver bem, sabe? Uma relação mais fortalecida, assim. Não E sei. o que que falta? Para essa questão dos filhos. É, dos filhos e também da mudança do projeto, tudo, né? Dessa mudança de vida aí. Porque a vida Pois nunca é, para, né? Você já mudou tanto, né, de vida, a vida não para, ela sempre muda. Né? O que que falta? é, assim, para fazer um concurso, para a gente sair, trabalhar em outro lugar, falta a gente fazer o doutorado, né? A gente precisa Uhum, terminar. E nós dois fazemos aqui na URBS, ele na arquitetura e eu no urbanismo, lá é separado. certo. Então, falta primeiro terminar esse doutorado, né? Que eu comecei esse ano, o Matheus começou no ano passado. Uhum, E, e para os filhos, assim, eu acho que falta, eu acho que sabe o que, Saulo, assim, eu acho que falta mais confiança, sabe? Na relação da gente, eu acho. Eu acho que falta confiança, assim. Eu acho que falta aquela confiança de que a gente não vai, assim, que um ou outro não vai embora por qualquer coisa, sabe? Eu tenho medo, eu tenho medo porque a gente parece que é uma coisa muito fragilizada, assim. A gente tá super bem, daqui a pouco mudou o vento, dá uma briga do tamanho do mundo, sabe, Saulo? Então, assim, você fica inseguro, né? Ele acha o tempo inteiro. Aí ontem ele me falou, sabe, porque tu tá o tempo inteiro com o pé na porta. Poxa, mas eu tô aqui, sabe? Eu não tô o tempo inteiro com o pé na porta. Então, eu acho que tem muita essa insegurança, assim. Aí fica um com medo que o outro deixe, sabe? Um com medo, assim, meio que quem é que vai fugir primeiro? Quem é que vai desistir primeiro, sabe? uhum, Eu acho que falta essa confiança, assim, de que a gente vai ter um espaço seguro, não seguro no sentido de que, ai, nunca na vida a gente vai
não existe essa possibilidade de se separar. Existe, porque as coisas não são para sempre, assim, que eu digo, né? A gente quer ficar junto para sempre, mas sei lá, um dia a gente vai ficar se matando. Mas eu digo assim, eu acho que falta um espaço seguro e de confiança, sabe? Falta um espaço seguro, assim, que a gente, de acolhimento, porque aí essa é a minha dificuldade. Aí eu não consigo fazer, sabe? Hum. O que te impede? Eu acho que eu sou muito orgulhosa, assim, Saulo. Eu tenho muito. Eu acho que esse é um desafio meu. Parece o tempo inteiro que a relação, ela é uma disputa de poder, sabe? Tipo Uhum, assim, eu não vou dar o braço a torcer, eu não vou dar o braço a torcer. Aí eu não vou falar, porque aí ele fica muito magoado quando eu não falo, quando uhum, eu não me aproximo, quando eu me distancio. Isso fere ele. E ao mesmo tempo eu fico, não, eu não vou ceder, eu não vou ceder, não vou ceder, sabe? É ruim isso, né? É muito ruim, porque aí sempre dá briga por causa disso. Então, eu acho que falta muito essa escuta, né? Falta muito o meu acolhimento, porque aí quando ele vem eu já tô armada, eu já tô pra guerra, sabe? O tempo inteiro parece que eu tô em guerra. É isso, o tempo inteiro parece que eu tô em guerra. é. E aí Matheus fala assim, Linda, tu não pode ficar contra mim. Tu tem que estar comigo, a gente tá junto. Tu não, assim, a gente não é inimigo, a gente é companheiro. Eu acho que eu ainda guerreio muito com isso, sabe, Saulo? Acho que é essa que é a questão. Bem difícil. No Aí eu fundo, acho que é o masculino distorcido, sabe? é, no fundo, tu tá guerreando contra quem? Não sei, não sei. Eu não tenho essa resposta. Tá tudo certo. Vai vir. Tudo certo. É. Eu falo, aí daqui a pouco, quando chega, eu não tenho essa resposta. Tem problema, não tem problema. O que que acontece se você soltar as armas? É uma coisa muito louca isso, Saulo. Eu não sei por que que isso acontece. Mas aí eu tenho a impressão que eu vou ficar muito vulnerável, sabe? Uhum. Assim, que eu vou ficar vulnerável. Que aí eu posso. Que aí eu fico. Eu fico. Como é que fala assim? Desarmada para a pessoa me machucar, sabe? Eu acho que é isso, assim. Eu acho que eu fico com medo de ser machucada. Você já passou por isso, né? Muitas vezes, né? De ser machucada. Hum, Sim, sim. é, Acho que todo mundo, né, Saulo, assim, todo mundo, né, cada um, né, com sua experiência, assim, mas para mim é uma coisa muito difícil, sabe? é, Muito difícil me abrir e, não sei, eu tenho muito medo. é. Entendo. Acho que qualquer pessoa que tivesse no teu lugar também teria, né? Será, Saulo? Eu sempre me pergunto isso, será? Com a história que você teve, né? E eu não sei muito da sua história, não sei nada da sua história, na verdade, mas te ouvindo, imagino que você deva ter passado por coisas bastante desafiadoras, né? As plantas no sertão têm uma casca grossa, São espinhosas. é, porque o meio, né, faz isso, né? Elas necessitam É, daquilo naquele ambiente. E você provavelmente criou essa casca grossa porque você precisava para sobreviver naquele ambiente. Não estou falando do sertão, não, mas no ambiente em que você viveu, sim, nos ambientes. sim.
A questão é, será que você ainda precisa dessa casca grossa agora, nesse ambiente? Sim. Você está no Mas o seu... problema, Saulo, é como é que a gente solta isso, né? Como é que solta essa casca? Acho que o primeiro passo você já deu, que é se perguntar se ela ainda é útil, né? Ainda serve. E o segundo passo é que você já deu também, que você começou a ver onde que ela te incomoda, né? Porque o problema da armadura é que ela não deixa muita gente respirar, e se você quer crescer, a armadura ela fica sempre do mesmo tamanho, né? Essa casca grossa impede de crescer, É verdade. né? É verdade. Nunca tinha pensado nisso. É, então, tem que sair da casca grossa. Ah, É verdade. né? Tipo a cigarra, né? Que sai daquela uma casca grossa, né? Que não serve mais, ela precisa sair dali. Sim. Né? É. Isso é uma coisa que Michelle sempre me fala, assim, que ela, aí eu voltei a fazer terapia depois, no ano passado, com a pandemia, e ela me fala sempre assim, ela fala, Patrícia, seu sertão, ele não é o sertão da sua mãe, ele não é o sertão dos seus pais, ele não é o sertão árido da escassez, ele é um sertão que tem água, ele é um sertão que floresce. Assim, claro, tudo é uma metáfora, né? Mas Claro. é também, né? Ela sempre fala isso. Se permita dizer para eles que você sabe que você vai fazer diferente, que seu sertão é outro sertão, sabe? E honre, né? Honre o, né? De onde você veio, o sertão deles, assim. E é por isso, né? Que você está aqui, né? Foi possível porque eles tiveram essa história, mas você pode fazer diferente, né? E às vezes eu acho que a gente muito por lealdade fica agarrado na escassez, né? Fica agarrado no, não sei, assim. Então é muito difícil assim dizer, internalizar isso, né? De que esse é um sertão que floresce, né? Um sertão que tem água, é um sertão que tem abundância, né? E me permitir ter uma vida assim, né? No sentido dos relacionamentos, de ter uma vida florescida, de ter uma vida, né? Abundante, assim. É bem difícil, que aí eu acho que passa muito por essa, né? Quebra de armadura, assim. Sabe, nessa viagem que a gente fez com o Rudá, uma das primeiras paradas, era um passeio que eu queria muito levar ele, e eu queria muito ver também, porque eu nunca tinha visto. A gente foi ver a Foz do Rio São Francisco. Ah, sim. Você já foi lá? Não, não, nunca fui, não. Mas ela, não, não é na Serra da Canastra, né? Não, a gente A foi. nascente que é na Serra. A É, Foz? a Foz é em Piaçabuçu, é em Alagoas. Tá. Claro, a Foz é onde deságua no mar, né? E É? é. E é muito lindo. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Inclusive, a gente fez um passeio lá muito legal de ecoturismo com um pessoal muito bom que eu recomendo. E o Rodar estava super feliz porque a gente andou num super bug e tal, e fomos nas dunas e nadamos no rio e voltamos de barco pelo rio e tal. E agora você falando no sertão, eu pensei no Rio, São Francisco, sabe? Porque ele atravessa o sertão, imagina ele é o maior, o rio mais longo, né, que existe, né? Acho que Uhum. dentro do seu país é o rio mais longo. E ele atravessa vários estados e grande parte dele é atravessando o sertão, né? Atravessando todo o sertão ali até norte de Minas Gerais, Bahia. E você pensa em você como sendo o rio. O rio ele é livre, né? Ele não está preso num lugar só, ele flui, né? A gente flui também na vida, né? Um dia a gente vai desaguar, né? Sim. Mas ele flui, por onde ele passa, ele semeia a vida, né?
sim, Então, acho que Rudá foi isso, né? Teve um professor da escola Waldorf que ele foi, imagina, foi pouquíssimas vezes, mas o professor, que era um professor de inglês, viu ele algumas vezes só, mas ele escreveu por onde ele passou, a vida brotou, falou de Rudá, sabe? E talvez seja melhor assim, né? Você ser o rio, não o sertão, porque por onde você passar vai florescer, né? E você fica mais fluido, deixa fluir, né? Essas coisas sim. todas, né? Não precisa mais. É, é bonito isso, né? Da gente se imaginar como um rio, assim. É, é bom. É, Bonito mesmo. soltando. Nossa, eu tinha umas perguntas aqui, mas eu saí completamente do roteiro, viu? Mas fica tranquilo, Saulo, se tiver mais alguma pergunta, eu respondo bem tranquilo. Difícil é eu parar de falar, né? Não, mas está ótimo, é muito bom. E imagina aí, está sendo muito legal essa conversa, porque além do, assim, do retorno que eu queria ter do trabalho que você fez com o Marina, está até me dando muitas ideias do trabalho que a gente ainda tem que fazer, sabe? Que Sim, é engraçado, você ontem mesmo eu conversei com outra pessoa e também quando eu perguntei qual o desafio, né, era também relacionamento, era também relacionamento, sabe? E bacana, porque eu estava visitando, não sabia muito bem o que falar sobre isso, mas é uma das áreas da vida, né, que eu queria falar. sim. E aí, estou vendo que precisa mesmo, né? A gente tem que aprofundar. Não que eu seja um mestre nisso, mas acho que compartilhar o que a gente aprende é bom. O Uhum, mais sim. importante é isso, né? Compartilhar o que aprende. É, e- eu tinha uma pergunta aqui, que é assim, quais áreas do conhecimento você acha que Marina é boa, na sua experiência com ela? No que ela é boa, o que que ela é uma referência para você, você a ver como, mais para ser um espelhinho para a gente aqui, para a gente saber. Então, Saulo, Marina, é que eu não sei falar de uma área do conhecimento, é que eu não sei como coloca dentro de uma área do conhecimento, assim, mas eu acho que. Ah, eu sou suspeita para falar de Marina. Sou suspeita para falar de Marina, porque até Maninha conheceu Marina, né? A gente sempre fala que Marina é uma deusa, eu sempre fala, Marina parece uma deusa, assim. Ela parece uma entidade, assim. Marina parece uma entidade para mim, sabe, Saulo? É, assim, quando ela, sei lá, ela solta assim, o cabelo, eu não sei, eu acho ela uma bruxona. Eu acho que para mim, assim, é essa coisa do sagrado feminino, sempre que eu penso, sempre que eu me conecto com o sagrado feminino, me vem muito a imagem de Marina, sabe? Primeiro que foi ela quem me iniciou mesmo, né? E segundo que ela, eu acho que Marina honra muito isso, sabe? Esse feminino dela, e aí ela é taurina, ela é venusiana, né? E aí é estrela, então ela é muito, eu acho que para mim, assim, ela é uma referência de tudo que é feminino, sabe? De tudo que é acolhedor, que é bonito, bonito não no sentido superficial, mas que, né, que, sei lá, de beleza, sabe? Para mim, que transmite aquela beleza, assim, e aquilo que acolhe, assim. Tem uma coisa que eu acho muito bonita também, que é a voz de Marina, a voz dela, assim, né? Essa paz. Então, eu acho que, para mim, Marina, eu acho ela uma entidade, assim, essa coisa do feminino. Não que nos outros trabalhos todos, né? A Ayurveda, assim, foi muito especial. A autobiografia, muito especial também, sabe? Eu acho que eu posso dizer isso, assim, que Marina é uma mestra,
Hum. Para mim, assim, ela é uma mestra, sabe? Porque ela me acompanhou em dois momentos muito diferentes, assim, mas, enfim, deu um espaço muito grande, né, entre o sagrado feminino e a autobiografia. Uhum. E mesmo numa vida adulta, assim, eu vejo o quanto eu aprendo muito com Marina, assim, cada vez que a gente... Saulo, ó, uma vez eu estava conversando com Marina, pouco antes de vocês irem para a Chapada, por áudio. Uhum. E eu estava ouvindo os áudios de Marina um dia com calma aqui, e aí só eu vou te mostrar bem rapidinho, assim, tudo que eu anotei, Nossa. ouvindo os áudios dela. Eu fui anotando para responder depois para ela, sabe? Hum. Mas eu não sei, para mim, cada contato com Marina me abre muito, assim, para essa coisa da confiança na vida, sabe? Cada conversa com ela me abre muito, assim. Então, eu acho que eu poderia dizer assim, principalmente nessa coisa do sagrado feminino, ela é uma mestra, assim, para mim, sabe? E eu acho que para muitas outras mulheres também. Que massa, que legal, que legal. Poxa, a gente não se conhece, né? Mas não sei se você tem alguma ideia do que eu faço ou não. Mas se eu fizesse a mesma pergunta para você, em que áreas do conhecimento você acha que eu entendo de alguma coisa, o que que você falaria? Pode não ter ideia nenhuma também, tranquilo. É só pra... Ixi, é muito difícil, Saulo, porque eu sei que tu é professor, mas eu não sei exatamente, assim. Então, eu acho que ensino pesquisa, mas eu não conheço, assim, eu não sei nem de que área que é exatamente. Certo, tranquilo. E eu dou aula de empreendedorismo, na verdade. E tenho dado muita aula de empreendedorismo, empreendedorismo social e metodologia de pesquisa, né? Sim. E pesquisa também, né, Saulo? Sim, né? Mas pesquisa. Deixa eu te perguntar uma coisa, você faria um curso online com a gente? Um curso online? É, Faria. Sim, faria. deixa eu te perguntar outra coisa, porque você, bom, por que você faria? Olha, eu vou. Aí é uma resposta assim bem prática. Eu Sim. digo assim, da modalidade online, né? Uhum. Porque eu acho que com essa história de pandemia, Saulo, a gente ficou muito, infelizmente, né? A gente passou não sei quantos semestres dando aula online, sabe? Eu também fiz curso, o curso do Grande Sertão Veredas online, agora as aulas de doutorado estão online, orientação online. Então, assim, eu acho que é possível, claro que é muito diferente, né, de você estar presencialmente, da energia é diferente, mas é possível, assim. Então, acho que não é um impeditivo a modalidade, sabe? Uhum. Eu acho que nesse sentido, assim, pela modalidade, né? E por vocês eu não vou nem. Sou suspeita para falar, né? Do porquê que eu faria um curso com vocês, porque eu já fiz muita coisa com Marina, assim. Eu adoro tudo que eu faço com ela, sabe? Uhum. O que que você diria para alguma pessoa que não conhece a gente, tá? Que nunca fez trabalho nem comigo nem com Marina e que tivesse hesitando assim, na dúvida, será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu dou um voto de confiança, né, para esse casal aí? O que que você falaria? Eu incentivaria. Eu incentivaria, assim. Eu acho que eu diria que eu não te conheço, né, assim, tanto, Saulo, não, não sei muito, sei quase nada, né, de ti, mas independente do que eu conheça enquanto, eu fiz isso, fiz aquilo, me formei, independente dessa historinha linear, assim, né, tu é companheiro de Marina, acompanho tudo que vocês construíram juntos, né, enfim, enquanto família, enquanto projeto, e eu acho que vocês dois são pessoas, assim, que, o que eu diria, assim, né, como eu incentivaria, acho que vocês dois são pessoas que ancorariam muito bem, sabe? Eu acho que vocês têm uma energia, assim, de ancoragem muito grande com os processos dos outros, assim. Muito cuidado e muita responsabilidade também, né? Com os processos dos outros, assim. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, sabe? Quando a gente vai fazer qualquer trabalho, a gente ter essa confiança, né? Que o outro vai ancorar, né? Que o outro tem essa energia de ancoragem, assim. Porque vocês, né? Sei lá, vocês
tem toda a construção de vocês e também todas as travessias, né? Tudo que vocês fizeram, o que vocês estão passando agora juntos, sabe? Então, acho que tudo isso, assim, não sei, vai dando para a gente um pouco dessa força, né? Para ancorar os processos dos outros também, né? Hum. Nossa, eu acho que as minhas perguntas acabaram, mas tem alguma outra coisa que você queria conversar ou falar? Você pensou assim que talvez eu não tenha perguntado? Eu acho que eu falei bastante. Eu acho que eu falei bastante. Eu acho que isso que eu te falei, né, sobre a dificuldade dos relacionamentos e que tu falou que é algo que tem aparecido, assim, né? Eu acho é sempre bom, sabe, Saulo, quando a gente tem, por exemplo, assim, vocês, né, um casal como vocês, assim. Eu acho que é sempre bom quando a gente tem é, essa construção, né? Essa troca de ter por perto, porque a gente acaba sempre se inspirando, né? Não que a gente vá repetir, a gente não quer repetir a história dos outros, assim, mas eu acho que a gente se inspira, sabe? Eu acho que a gente aprende, né? Outras maneiras de se relacionar. Eu acho que isso que tu falou, assim, um pouquinho que a gente sabe é importante passar para o mundo, sabe? Eu acho que é importante, assim, vocês aí eu já estou, né, entrando. Mas, assim, acho que se colocar a serviço, sabe? Se colocar a serviço da vida, com essa experiência toda de vocês, assim, eu acho que é importante para, não sei, assim, por exemplo, para mim, para Matheus, que a gente bem ou mal está começando, né? 2 anos e meio, assim, de relacionamento, né? Não é pouco tempo, mas, assim, a gente, de certa maneira, está ainda tentando encontrar nosso ritmo, né? Eu acho importante, assim, ter essas referências, assim, de um casal mais conectado, sabe? Ancorado, assim, para. Eu acho que é inspirador. Eu acho que a gente se inspira, assim. Que legal, que massa. Eu falei ontem, né, era uma moça também com quem eu estava conversando e, e que conheceu também Rudá, né? E aí eu falei para ela que Rudá, ele me deu muitos presentes, né? E acho que um que ele me deu, assim, agora, né, com a morte dele, é que ele levou embora meus medos, né? Eu acho que eu tinha ainda muito medo e receio, talvez, de lançar nesse projeto. Uhum, Você é pesquisadora e professora, né? Você pode imaginar, se conhece, mas meio acadêmico como ele é. E eu tinha muito receio de receber críticas, né? Porque quem está na academia recebe muita crítica, né? Recebe crítica o uhum. tempo inteiro, né? O A tempo gente todo. desenvolve o pensamento crítico, né? E é até desafiador você se desidentificar desse pensamento crítico, né? E, e além das críticas, eu também tinha muito medo de perder o apoio de algumas pessoas, né? Por não estar, enfim, por estar desviando talvez do caminho mais tradicional da academia, Uhum, né? Porque imagina, é uma decisão que implica a gente vai fazer live no YouTube, tá ligado? A gente vai e eu vou estar falando de coisas algumas eu estudei, mas o principal é que eu vivi, né? E eu vou estar falando de sim. coisas assim. Eu não fiz um doutorado em relacionamento, eu não fiz um doutorado em saúde, eu não fiz um doutorado, não fiz, nem vou fazer, né? Então, eu acho que eu ficava com medo danado, eu falo, nossa, isso é se expor demais, né? Eu pensava, né? Eu fico tão confortável de estar atrás do meu computador só escrevendo meus artigos, né? Sim, Ou na sala sim. de aula, dando aula de um assunto que eu entendo, que é externo, né? Que eu não estou falando de mim mesmo pessoalmente, pelo menos não o tempo todo, né? embora, embora eu compartilhe muitas histórias pessoais com os alunos também.
Mas eu tinha esses medos todos e acho que a morte de Rudá levou esses medos embora, né? Mostrando que a vida é muito curta, né? E que ela é muito frágil, né? E que, na verdade, não vou levar nada disso mesmo, né? Ao mesmo tempo, impressionante as pessoas, como ele tocou as pessoas que ele encontrou, né? Uhum, Eu falei, poxa, muito. me veio bem essa coisa de se colocar a serviço, sabe? Do fundo do coração mesmo, veio uma coisa assim, poxa, eu não sei até quando eu vou estar vivo. Então a gente precisa fazer esse projeto logo, né? E enquanto eu estiver vivo, Sim. que eu sirva para alguma coisa, né? Veio bem essa coisa assim, enquanto eu estiver vivo, que eu sirva para alguma coisa. Vamos ver, né? Tomara, né? Mas sabe que hoje de manhã eu escrevi para Marina, eu disse, Marina, eu acho que esse movimento ele já é, né, o maior passo, o mais importante para a gente semear sonhos, né? Hum, Para a gente semear um sonho, assim, se colocar em movimento, assim, porque as coisas vão acontecendo, né? A gente se coloca em movimento e as coisas vão se encadeando, assim. Ah, não sei, eu acredito muito nisso, assim, né? Que a gente vai fazendo daqui, né? E tem outra, né? Outra energia que vai fazendo de lá, assim. Então, as coisas vão se encadeando, vão numa sintonia com certeza. que quando a gente coloca coração, né? É muito. Hum, Tinha um amigo que falava assim que coração é a bússola, né? Que o nosso coração é a nossa bússola. Então, para onde ele está apontando, eu acho que é o caminho mesmo, sabe? tá certo, certíssimo. Às vezes a gente é muito intelectual, a gente acha que quer ter o mapa tudo na cabeça, né? E não. A gente racionaliza muitas coisas, né? Eu sou assim, eu fico o tempo inteiro querendo procurar uma explicação para coisa, sabe? Hum. E aí, ao mesmo tempo eu digo, não, desapega aqui, sai um pouco da cabeça. É, tem muita coisa que a gente não vai conseguir explicar mesmo. Né? É. E uma coisa. Ah, desculpa, pode falar. Pode falar, pode falar. Eu ia dizer que tem uma coisa que Marina sempre falava também, isso que tu estava falando agora, né? Que a vida é tão breve e a gente às vezes, né, tá ali se colocando, né, com coisas que, sei lá, né, que sei lá, a gente às vezes não busca essa simplicidade, né? E eu me lembro que tinha Uhum. uma coisa que Marina sempre falava na autobiografia, que é aquilo que é excesso e aquilo que é essencial, né? Hum. Da gente estar se colocando mais a energia no que é essencial, né? Uhum. Isso é uma coisa que eu sempre me pergunto quando eu vou assumir qualquer outro compromisso, sabe? Ou se eu vou pegar mais orientando, né? Me comprometer com mais uma coisa. Sempre que eu vou me comprometer com qualquer coisa mais, né? Seja de trabalho, assim, de estudo, eu sempre me pergunto, isso é essencial? Isso Uhum. é essencial, sabe? Eu sempre tenho me questionado, assim. E eu acho que a gente... assim, né? Eu não convivi com o Rudá. Eu só conheci ele no casamento de Amanda, pessoalmente, e depois nos trabalhos de Marina, né? Com Marina, que todo final de sessão ele vinha me contar alguma coisa. E me contava, e me contava. Ele falava. Mas isso é uma coisa que também, assim, com a passagem dele, foi. Eu sempre, sempre, sempre penso, sabe? É, reforcei essa história do essencial, sabe? O que é essencial? Eu acho que é isso que tu falou, assim, que o Rudá, ele tocou todas as pessoas com quem ele, né, com quem ele encontrou, né, com quem ele se encontrou, porque eu penso nisso todos os dias, assim, e sempre penso também, a vida é muito breve, sabe? Quando eu tô brigando com o Matheus, eu fico, poxa, mas a vida é tão breve, sabe? É, não vale a pena. Vamos, por que que a gente não pode se colocar de uma maneira mais saudável, se colocar de uma maneira com alegria? E sempre me vem muito assim, sempre me vem muito mudar, sabe? A vida é tão breve, sabe? Vamos fazer aquilo que aquilo que realmente importa. Vamos colocar energia naquilo que realmente importa, assim. Sempre penso nisso.
Ele sabia, né, fazer isso, né? Muito bem. Era bonito. Muito bem mesmo. Você tá, Patrícia, com 34 anos, né? A Marina comenta que esse período é a época da queda que caem as forças do pai, né? Sim, É, sim, interessante. Eu estava pensando aqui que você está falando muito do sagrado feminino, né? E sim, essa coisa de buscar o sagrado feminino, buscar. Mas eu acho que é importante você olhar para o seu masculino, entende? Porque às vezes tem muita essa coisa, meu sagrado feminino está tão ferido, o teu sagrado masculino está ferido. Né? Por isso que ele está armado, né? Quando está a arma, a coisa da armadura, da guerra, é uma coisa muito masculina, energeticamente falando. Né? sim, É do Yang, porque no fundo masculino e feminino é energia. Então, você precisa, sim, talvez precisa olhar para o masculino, o sagrado masculino, por que que ele está assim, né? Muito ferido, né? Às vezes, dentro de. Eu acho que dentro de todo guerreiro raivoso tem uma criança ferida, né? é, Então, olhar para essa criança aí. E talvez ela está precisando só ser acolhida pela mãe feminina, sim, né? Que é você, né? sim, sim, Que é você hoje, né? Que é você hoje, né? Que hoje você é uma mãezinha, né? sim, Uma, uma, uma mãe adulta, uma pessoa que pode acolher a criança, né? sim, Começa acolhendo a sua criança interna, né? Isso, feminino e masculino, acho, principalmente, estão feridos, pai, dizendo que está tudo bem, né? Porque as mães fazem isso, né? Botam a gente no colo, fala, tá tudo bem, meu filho, tá tudo bem, minha filha. Passou, né? sim, Passou, tá tudo certo. Vai dar tudo certo. Você tem o seu anjo da guarda, né? Você tem seus protetores, fica tranquilo, mamãe está aqui, está tudo bem. sim, Talvez é, essa energia do cuidado já com você mesmo. é Eu vou. verdade. Pode perguntar. Tu ia falar. Era uma última pergunta que às vezes é bastante desafiador a gente explicar para alguém que não conhece ou nunca fez o que é o trabalho autobiográfico, né? Se você estivesse contando para alguém, como é que você resumiria esse trabalho biográfico? É difícil resumir, mas quando eu tive que comentar o que eu estava fazendo, eu sempre falava assim, é um trabalho que a gente vai revisitando os nossos setênios, né? Eu sempre falava assim, a gente vai revisitando os nossos setênios, que são aquelas idades de 0 a 7, trabalhando cada ano e trabalhando cada fase, cada período, mas não é um trabalho que a gente conte, assim, de uma maneira muito linear, né? A minha vida. Eu sempre digo assim, a autobiografia a gente sempre conta colocando cor, né, colocando forma, colocando, né, movimento nessa narrativa nossa, assim. E, e eu sempre dizia assim, por exemplo, que até foi um exemplo que Marina deu, assim. Não foi um exemplo que ela deu, mas eu dava esse exemplo, assim, por exemplo, se eu conto que eu me separei. Muitas pessoas também já se separaram. Só que cada separação é única e aconteceu essa experiência, ela foi uma experiência diferente para cada pessoa. Então, a autobiografia faz com que a gente se aproprie, né, da nossa história. Acho que tem esse propósito da gente se apropriar da nossa história, dando um pouco mais de colorido para ela, né?
colocando assim nessa história, o que é que ela tem de tão única, né? Por que que ela é única assim? Não é só mais passar na faculdade, não é só mais um casamento, não é só mais um. Não, é como eu vivi isso, como eu signifiquei isso, sabe? Então, eu acho que a autobiografia tem. Me lembro muito de Marina falando isso, né? Da cor, né? Da forma e do movimento, assim. Como é que eu conto isso de uma maneira poética também, né? Dando essa qualidade enfim, assim mesmo, né? Daquela experiência, né? De uma maneira poética, assim. Que legal. E ao fazer isso, o que que você sente? Ela. Desculpa, Saulo, não entendi a pergunta. A pergunta era, ao fazer isso, o que é que você sente? O que que gera em tu? No trabalho da autobiografia todo, assim. É, quando você vai fazendo isso, o que que vem? Pois é, aí tem uma coisa que é muito interessante, porque o sentimento que eu tenho, ele é de muita, como é que fala? Ele é muito de altos e baixos, assim, sabe? Porque quando a gente conta, né, e assim, aí a gente vai contando por haikus, vai colocando imagem, vai colocando desenho, vai colocando. Tem momentos, assim, que eu sinto muita alegria, né? Que eu me aproprio com muita alegria e com muita leveza da minha história. Poxa, que fase massa, como isso foi bonito, sabe? E consigo sentir isso, consigo sentir essa alegria. E tem outros momentos que, para mim, ainda são difíceis. Eu ainda olho e ainda me conecto com essa, sabe? Vejo muito em alguns desenhos que eles têm os tons mais pretos, sabe? Os haikus, assim, mas para mim ainda são contatos, talvez, né? Com fases, assim, que ainda são muito dolorosas, né? Então, para mim, me vem muito essa. Eu acho que é sentimento mesmo, não é emoção, é sentimento mesmo, assim, né? Me vem muito esse sentimento, às vezes, da tristeza e do medo, né? E às vezes olho assim para outras fases, poxa, que coisa expansiva, sabe? Que momento expansivo, que momento bonito, sabe? Que eu acho que como tudo na vida, né? Essa expansão e essa. A gente às vezes vai encolhendo um pouquinho, vai expandindo mais, e acho que é isso, acho que é ritmo, é isso aí, a autobiografia dá pra gente, sabe? Um pouco. Nossa noção de ritmo, sabe? Uhum. É. E quando você trabalha isso, você também dá uma força interna de dizer, poxa, eu passei por tudo isso? Também, também. Mas, eu achei legal que você falou que não é linear, porque realmente acho que até é um diferencial do trabalho da Marina, que ela não trabalha a biografia de uma forma linear, né? Não. Ela vai com espelhamentos, né? Como é que foi isso para você? Essa maneira, assim, não sei. Essa questão do espelhamento, assim, isso é uma coisa que me toca, e isso é uma coisa que ainda me deixa um pouco. Porque eu sempre. Eu fico sempre com um pouco de medo. Eu não sei, Saulo, eu sou meio ansiosa, eu sempre fico assim com um pouco de medo de aquilo que não foi resolvido naquela fase aparecer. Eu fico com medo do que pode voltar, sabe? Mas Uhum. aí eu penso assim, mas calma, Patrícia, agora a gente já tem um pouquinho mais de possibilidade de trabalhar isso de uma maneira com um pouquinho mais de consciência, sabe? Com certeza. Mas os espelhamentos me dão um pouco de medo, me dão um pouco de medo, assim, do que, ai meu Deus, aquilo que não foi resolvido vai voltar aqui, e agora? É, tem isso, né? Mas imagina que também que, poxa, mesmo aquilo que não foi resolvido, você atravessou, né? Sim, Você atravessou e não tinha nem metade da consciência e estrutura e força que você tem hoje, né? é, é verdade. Então, acho que se aparecer de novo é até uma oportunidade de resolver dessa vez, né? Sim, com um pouquinho mais de consciência, né? Com um pouquinho mais de ancoragem, agora já é verdade.